Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu quero te dar os parabéns por você ter tomado essa decisão de assistir essa apresentação, que pode ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida. Isso, não porque eu vou apresentar um caminho qualquer, mas sim o melhor caminho para você libertar a sua menina interior e viver uma vida mágica, com muita saúde, muita felicidade e plenitude. Eu não estou te dizendo que os problemas vão desaparecer. Os desafios continuarão a surgir, mas você verá sob nova perspectiva. Você verá os problemas como oportunidades disfarçadas. Aliás, Oportunidades Disfarçadas é o título do livro que eu comecei a ler essa semana. Lá tem quase 200 casos reais de problemas que foram transformados em grandes soluções. Aqui eu vou te ensinar o método LSMI. Eu vou te mostrar como que funciona a minha mentoria e no final eu vou te dar uma oportunidade para dar um passo a mais e seguir comigo nessa jornada. Mas antes de te falar, deixa eu te dizer quem é Leda Araújo. Eu, até os 29 anos, achava que nunca ia querer casar. Foi com 30 anos que eu tomei essa decisão. Logo, encontrei uma pessoa porque eu me apaixonei, mas era muito diferente de mim. Mas como me tratava muito bem, então foi tudo muito rápido. Teve aquela coisa toda de noivar, pedir casamento, mas não casamos. Passamos logo a morar juntos. Fomos morar em uma casa da mamãe. E aí, todos aqueles sonhos que eu tinha, antes de conhecer essa pessoa, eu resolvi enterrar. Passei a ter novos sonhos. Quais foram os novos sonhos? Sonhava com uma casa grande, casa própria, grande, parecida com casa de fazenda. Carro, essas coisas. E aí eu parei o trabalho que eu fazia antes, aliás, era um trabalho que eu gostava muito, e passei a empreender. Eu abri uma lojinha de bijuteria que eu mesmo fazia, as pulseiras, os colares, os brincos que faziam um sucesso enorme. Eu era a rainha dos brincos. E depois, com a continuidade, eu comecei a decorar sandália, aquelas sandálias decoradas, e vendia muito, muito mesmo. Eu tinha que acordar de madrugada, tinha dia que eu levantava, dia não, noite, né? Que eu levantava 2 horas da manhã para decorar sandálias. Eu posso dizer com certeza que eu dei meu sangue por aquela empresa. Eu tinha um paninho do lado só para enxugar o sangue quando eu furava os dedos, que furava, viu? Aqui é lá furava. E aí, depois eu comecei como eu vi que as sandálias vendiam muito, eu comecei a vender tênis, depois outros tipos de sandálias, várias marcas, e de repente eu estava com uma loja de calçados, que mais à frente um pouquinho, virou 2 lojas. E todos aqueles meus sonhos que eu tinha de casa grande, eu consegui realizar. Casa rodeada de varanda, a mobília da cozinha é exatamente como eu queria, de madeira maciça, mesa enorme, cheia de cadeira, a cristaleira, que também era um sonho de muito tempo. Mas foram 15 anos de trabalho, consegui tudo. E desses 15 anos de trabalho, em um ano, eu perdi tudo. E aí você me pergunta, mas como? Como que em um ano você conseguiu perder tudo que construiu duramente em 15 anos? E eu vou te contar. O ano era 2019. Eu acordei por volta de meia-noite com meu coração disparado. E eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. E agora? Levantei, fui olhar as crianças e fiquei pensando, tão dependente de mim, todos ainda tão dependentes de mim, o que será deles? E nisso eu comecei a tremer, comecei a me preocupar, comecei a chorar e não consegui mais dormir. Daí em diante, o que aconteceu foi uma sucessão de noites de insônia, com muito choro, muita preocupação e tudo isso acompanhado de pensamentos autodepreciativos. Então, eu resolvi não ir mais para a loja. Não sentia mais vontade de ir para a loja, não sonhava com mais nada, não tinha mais vontade de nada, só de ficar em casa. E quando estava escurecendo, o meu coração já se fechava, porque a noite, a madrugada era complicada. E aí começaram a aparecer dores nas articulações,
ficava gripada com muita facilidade, eu resolvi procurar um clínico geral. Imaginava eu que fosse alguma coisa no coração. Mas o médico imediatamente me encaminhou para o psiquiatra. Psiquiatra. Exatamente, psiquiatra. E logo eu fui diagnosticada em um estágio já muito avançado de depressão e ansiedade. E eu pedi para quem estava comigo, no caso ele, né, que era o meu marido, pedi para não falar para ninguém. Eu escondi, eu sofri tudo caladinha, eu chorava muito. E quando eu ia chorar, eu me trancava no banheiro, às vezes no closet, mas tudo quietinho ali. Eu temia o julgamento de amigos, de familiares. Não foi fácil, não foi fácil. Então, eu passei um ano em casa. Eu comecei a tomar aqueles medicamentos, mas olhar para minha mão e ver aquela caixa, uma tarja vermelha e a outra tarja preta, aquilo me doía demais. Porque para quem não gosta nem de tomar remédio para dor de cabeça, ter que tomar remédio controlado, tarja preta, não foi fácil. Mas foi assim que eu iniciei uma busca incessante por uma cura natural. Quando eu acordava de madrugada, eu não ia mais chorar. Eu ia fazer pesquisas, eu ia estudar. Eu pesquisei como nunca eu tinha pesquisado nem na época de escola. Noites, madrugadas, dias, mas acredite, cada segundo valeu a pena. Porque foi aí que nasceu o método LSMI. Eu fiz o meu próprio corpo, o meu laboratório. Tudo que funcionava, eu ia catalogando. E o que não funcionava, eu descartava. Então, o método LSMI é um compilado de tudo que eu aprendi e que eu apliquei na minha vida. E é exatamente por isso que eu me coloco na posição de te ensinar esse método, que é formado por 4 passos. E o primeiro passo é meditação. Isso aqui é muito poderoso. A meditação é uma técnica ancestral que desenvolve a tranquilidade, a concentração e o foco. E cada vez mais tem sido comprovada a sua eficácia nos tratamentos contra a depressão e a ansiedade. Vários estudos, várias experiências já foram realizadas. Teve uma que pegaram um grupo de pessoas, todos tinham problemas com relação à depressão e ansiedade. Dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo receitaram o estalopram. O segundo grupo passaram meditação. Então, durante 8 semanas, um grupo estava no remédio, no industrializado, e o outro grupo na meditação. Ao final dessas 8 semanas, foram avaliar e o pessoal que estava tomando remédio estava bem, estava se dando muito bem com o remédio. O pessoal da meditação também obtiveram o mesmo resultado, com uma diferença. As pessoas que estavam praticando meditação não tinham os efeitos colaterais do grupo que estava tomando o remédio, como, por exemplo, engordar, queda de cabelo, queda da libido, não tinha, e nem problema de alergia. Esses efeitos que os remédios industrializados causam. Mas isso não é um estudo único. Existem vários estudos que comprovam a eficácia da meditação. Agora, tem uma coisa que eu acho super impressionante, que foi descoberto pela doutora Sara Lazar. Sara Lazar, ela é neurocirurgiã, neurocientista e ela é chefe do Departamento de Neurociência da Universidade de Harvard. Então, o que ela descobriu? Ela fez uma experiência com praticantes de meditação que já haviam passado dos 50 anos. E aí, examinando o córtex pré-frontal dessas pessoas e também de jovens de 25 anos, ela constatou que os praticantes de meditação que já haviam passado dos 50 anos tinham a mesma quantidade de massa cinzenta dos jovens de 25 anos. Muito impressionante, né? Isso quer dizer o quê? Que a meditação ajuda a manter o cérebro jovem. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, essa área do nosso cérebro que a gente usa para criar ideias, para guardar memória e que também nos dá poder de decisão, com o passar dos anos, ela vai encolhendo,
ela vai diminuindo. É exatamente por isso que as pessoas se tornam mais esquecidas, têm menos poder de decisão, já não são mais tão criativas. Só que com a meditação, você consegue manter o seu cérebro jovem. Benefícios da meditação: reduz o estresse, a ansiedade, a depressão e os sintomas de transtorno de pânico. Ajuda a regular o sono, aumenta a paz de espírito, diminui a agitação mental e aumenta a concentração. Também aumenta o aprendizado e a memória, liberta de medos e preocupações desnecessárias, melhora a sua tomada de decisões, aumenta a sua determinação, a sua confiança e a motivação. Estimula a criatividade, reduz a pressão sanguínea, reduz os riscos de doenças cardíacas, ajuda no tratamento da fibromialgia e também ajuda no tratamento dos sintomas da menopausa. Segundo passo, alimentação. O intestino hoje é chamado de segundo cérebro. Já está comprovado cientificamente que no intestino tem bilhões de neurônios. Só para você ter uma ideia, são de tudo de serotonina que o nosso corpo produz, 90% é no intestino, apenas 10% é no cérebro. Isso prova que problemas como depressão, ansiedade, estresse, todos esses problemas emocionais vêm de onde? Do intestino. Por isso a nossa alimentação requer cuidados muito especiais. Quando nós sentimos fome, é porque o nosso organismo está precisando de nutrientes. Ao invés de você comer uma comida saudável, se você joga lá um pacote de biscoito, esses biscoitos que são os produtos industrializados, eles não contêm nada de nutriente. Com pouco tempo você já sente fome de novo. Por quê? Porque não supriu a necessidade do organismo. E nisso o que acontece? As pessoas vão engordando e ficando sem saúde. Por quê? Porque não produz a serotonina. Para isso você tem que comer alimentos ricos em triptofano, porque o triptofano é o aminoácido que no organismo se transforma em serotonina, que é o chamado hormônio da felicidade. O maior inimigo do nosso intestino são os alimentos ultraprocessados. Então, para cuidar da sua cabeça, cuide primeiro da sua barriga. E aqui vale aquela máxima que diz: descasque mais e desembale menos. Terceiro passo, energia. Estou falando da tua energia, mas já está comprovado cientificamente também que tudo é energia. A física quântica está aí para dizer isso. Tudo, cadeira, seres humanos, animais, tudo tem energia. Inclusive os nossos pensamentos. No nosso cérebro tem eletricidade. No nosso coração tem um magnetismo. Quando junta a eletricidade dos pensamentos com o magnetismo do sentimento, cria-se o eletromagnetismo. E é exatamente dessa parte aqui da nossa glândula timo, de onde sai esse campo protetor, entre aspas, porque depende do seu sentimento, porque o que sai daqui cria o seu campo eletromagnético. Se você tiver com bons pensamentos de amor, de benevolência, de compaixão, o seu campo eletromagnético ele vai estar vibrando alto e, consequentemente, ele está atraindo também coisas boas, porque ele funciona como um imã. Já se do contrário, você estiver com pensamentos de raiva, ódio, coisa desse tipo, o teu campo eletromagnético, essa tua camada que fica ao redor de você, ela vai estar atraindo igualmente coisas ruins, acontecimentos, situações e pessoas que estão na mesma vibração. Existe uma lei da física chamada interferência construtiva. O que é interferência construtiva? Imagina que uma pessoa, ela está vibrando alto, cheia de energia, e aí ela se encontra aqui com uma outra pessoa que está vibrando na mesma frequência. Sabe o que acontece quando as duas se juntam? Acontece uma explosão, mas uma explosão no bom sentido. Essas duas energias, elas se potencializam.
É a chamada interferência construtiva. Mas também existe a interferência destrutiva. Como é que acontece? A mesma situação. Imagina aqui essa pessoa vibrando alto, bem alto, tá uma animada, cheia de projetos, de coisa, e ela se encontra com uma pessoa que está vibrando muito baixo, de forma muito negativa. Dificilmente essas energias vão se atrair. Só que às vezes não tem como não se atrair. Por quê? No caso de familiares, né? Pessoas da família, amigos, alguma coisa assim. Quando acontece isso, aquela pessoa que está vibrando alto, quando junta com essa que está vibrando baixa, acontece uma interferência anula. Por quê? Porque essa que está vibrando alto, ela vai puxar parte da energia dessa daqui e essa daqui também vai absorver a energia daqui. Então vai anular. As duas vão ficar zeradas, anuladas. E o que acontece quando essas pessoas chegam em casa? Elas se sentem cansadas, sem energia. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente convive, com quem a gente conversa, com quem a gente divide os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. Lugares onde tem concentração de álcool, bebida alcoólica, são lugares de vibração baixa. É um tipo de lugar que deve ser evitado. Pessoas que falam mal da vida dos outros, que julgam, esse tipo de pessoa a gente também deve evitar. Essa imagem aqui está mostrando duas pessoas com frequência energética igual. Tá vendo como uma influencia na outra? Quando você entra em contato com uma outra pessoa, não precisa chegar nem tão perto, ó. Tá vendo? Uma energia interfere na outra. Provérbios, capítulo 4, o versículo 23 e 24. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É exatamente o que a ciência, o que a física está ensinando hoje, já foi escrito lá atrás. É seguir os ensinamentos de Jesus. Aí aqui tem: desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Aqui a gente está falando do que sai da boca, das palavras. Tenha cuidado com o que você verbaliza, porque as palavras também são carregadas de energia. Foi feito um experimento por um médico chamado Masaru Emoto. Ele já não está mais entre a gente, mas Masaru Emoto fez uma experiência com a água. Ele pegou vários recipientes com água e escreveu palavras. Em uma lá ele colocou amor, em outra colocou gratidão, e em outra, mas com sentimento, né? Quando colocando, sabendo o que ele estava escrevendo. Em outro recipiente ele colocou palavras negativas. E olha o resultado desse experimento. Esse cristal aqui de água, ele foi exposto à palavra muito obrigado. Olha que desenho lindo o cristal ficou. Para isso aqui, ele utilizou um microscópio com uma câmera. Depois de congelada, formou esses cristais totalmente simétricos. Aqui agora, a palavra amor. Olha que desenho lindo. Todas essas gravuras, elas estão expostas em um museu. Eu não sei dizer em qual é o museu, mas também está no livro A Mensagem da Água, de Masaru Emoto. Essa parte aqui, essa foto aqui, é de um cristal de água que foi exposto à música pesada, heavy metal. Olha como ficou. Bem feinho, né? E aqui, ó, você me deixa doente, vou matá-la. Olha o desenho que formou, totalmente assimétrico, uma coisa realmente esquisita, né? Então, o que a gente diz aqui? Nós somos feitos, 70% do nosso corpo é composto de água. Você imagina uma palavra, uma má palavra direcionada a gente? Quando às vezes você está se sentindo mal, pode ser uma palavra maldita, né? E agora nós vamos para o quarto passo. De tudo que eu te falei aqui é muito importante. Ficou muito claro a importância da meditação, a importância da alimentação e a importância da energia. Mas se
se alguém dissesse assim, Leda, são 4 passos, mas você só vai poder falar de um, eu escolheria esse, o sanguense. E olha que interessante, foi justamente esse passo que eu fui incrédula no início. No entanto, tudo que eu almejava como sanguense, eu consegui. Na realidade, eu consegui muito mais. Nessa prática aqui, aconteceu algo extraordinário. Aconteceu uma coisa na minha vida que foi realmente impressionante, mas eu não vou falar aqui. Mas eu falo lá dentro da minha mentoria. O sanguense, Surya Yoga, o Messol, tudo é a mesma coisa. O sanguense consiste em você comer o sol nos horários seguros, seguindo um protocolo. Os horários seguros são quando? Quando o sol está nascendo ou um pouquinho antes do sol se pôr. E esse protocolo tem o tempo certo, os segundos e a forma, descalço, com os pés no chão. O sanguense é uma técnica ancestral que tem efeitos em todos os âmbitos da sua vida. Esse é Hira Ratan Manek. Manek é o maior compilador e idealizador do sanguense no mundo. Ele ministra palestras e conferências pelo mundo todo. Muitas pessoas passaram a fazer o sanguense motivado pelas palestras desse homem. E aí o que aconteceu? Algumas universidades pediram a ele para estudar o corpo dele. E ele aceitou. Inclusive, até a NASA. Uma dessas universidades passou 211 dias monitorando Hira Ratan Manek. Eram 21 médicos que se revezavam, estudando. E no final, eles fizeram um exame em Manek, onde eles constataram que a energia vital dos órgãos de Hira Ratan Manek, que na época estava com 72 anos, ele tinha órgãos com energia de um homem de 27 anos. Também constataram que a glândula pineal de Manek tinha um tamanho maior do que dos seres humanos, de todos os seres humanos normais. Não é que ele não seja normal, né? Mas é que quando as pessoas vão envelhecendo, a glândula pineal ela diminui. A glândula pineal é uma glândula que fica bem no meio da nossa cabeça, que é também chamada de terceiro olho. Por quê? Porque quando ela é ativada e o sanguense ativa a glândula pineal, ela desenvolve a tua percepção, a tua intuição. Então, normalmente, as pessoas têm uma glândula pineal com um tamanho de 5,9 milímetros. No máximo 6 milímetros, que seria o quê? 6 por 6. A glândula pineal de Manek, na época, tinha 8 por 11. Bem maior do que da maioria das pessoas. Há quem diga que a glândula pineal é o que liga o nosso corpo ao nosso espírito. René Descartes que falava isso, né? Ela é assim, ó, pequenininha, do tamanho de uma ervilha, e ela tem assim 2 pontinhas, né? E quando vai encolhendo, quando uma pontinha encosta na outra, é o processo de envelhecimento, né? Quando uma pontinha encosta na outra, segundo René Descartes, né, o espírito sai do corpo, ou seja, a pessoa morre. No caso de Hira Ratan Manek, as pontinhas estão se afastando, porque ela está aumentando. E isso foi o que eles constataram com esse exame que eles fizeram depois de 211 dias analisando esse homem, monitorando dia e noite. Por quê? Porque quando a pessoa começa a praticar o sanguense, seguindo o protocolo que é de 9 meses, a fome diminui. O que acontece? Você emagrece. Não é que vai ficar bem magrinho. Eu, por exemplo, eu tinha aquela coisa, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho, engorda um pouquinho, emagrece um pouquinho. Quando eu comecei a praticar o sanguense, eu emagreci e pronto, estabilizou. Nem aumentou, nem diminuiu mais. Então, assim, mas reduz a fome. Você já não come mais como antes, pessoas que gostam de comer muito, né? Os 3 primeiros meses é uma limpeza. Os 3 primeiros meses, além dessa limpeza, vai cuidar da sua parte emocional. E o principal efeito vai ser o seguinte: você vai se sentir mais alegre, vai se sentir mais feliz, aquelas preocupações desnecessárias, elas vão acabar, raiva vai ser muito difícil,
você sentir raiva. Já do terceiro até o sexto mês começam as curas físicas. E do sexto ao nono mês inicia-se a ativação da glândula pineal, essa que eu acabei de falar, que te faz ficar mais consciente, aumenta teu poder de memória, aumenta a tua coragem, tua determinação. Você se torna mestre de si mesmo. Então, o sanguês ele é usado para curar todo tipo de doenças psicossomáticas, físicas, emocionais e mentais. E esses são os 4 passos para você libertar a sua menina interior e viver uma vida mágica. Agora eu vou ler aqui uma frase que está no prefácio desse livro aqui, Liberte Sua Menina Interior. Olha aqui que interessante. Como criadora do método LSMI e estando ciente da sua eficácia, é angustiante observar mulheres deixando de viver as melhores experiências da sua vida. De acordo com a OMS, existe mais de 1 bilhão de pessoas com algum tipo de transtorno mental. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral. Agora você imagina, perde de 10 a 20 anos, sendo que os anos que ela vive também não vive bem à custa de remédio? Bom, essa é a realidade, mas ela não precisa ser a tua realidade. Mais uma frase vou retirar da Bíblia. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. No teu caso, tu conhece a verdade agora. Eu te apresentei técnicas cientificamente validadas, mas eu sei que não é fácil seguir nessa jornada sozinha. Por isso eu vou te apresentar a minha mentoria LSMI, onde eu vou te acompanhar durante 4 meses, com encontros semanais. Então, são um total de 16 encontros de mentoria, sendo que vai ter uma plataforma onde vai ter aulas gravadas, você vai acessar durante 1 ano. O acompanhamento de perto são 4 meses, mas você tem 1 ano de acesso à plataforma, onde você vai poder ver e rever as aulas. Porque a mentoria, ela está dividida em 4 módulos. Tudo que eu te apresentei aqui, você vai encontrar lá de forma robusta e detalhada. Logo no primeiro módulo, você vai aprender algumas práticas de meditação e relaxamento. Eu vou te falar sobre a eficácia, o reconhecimento da medicina com relação à meditação. Você também vai encontrar uma meditação guiada que eu vou deixar para você, que se chama Meninice Guiada do Colar Mágico. Vou te dizer qual foi a meditação que eu iniciei no meu processo de cura. No segundo módulo, falando sobre alimentação, eu te dou uma lista com os alimentos altamente recomendados para o consumo. Também tem uma lista de alimentos que devem ser evitados, ou até mesmo excluídos. Em uma outra aula, sendo desse mesmo módulo, eu vou te ensinar a fazer o chá da felicidade. Sim, é chamado de chá da felicidade porque contém ingredientes que, quando combinados, ajudam na produção dos neurotransmissores que atuam no cérebro, estabelecendo comunicação entre as células nervosas. Também nesse módulo, só que em uma outra aula, eu vou te ensinar a fazer o leite dourado. Essa bebida que é muito utilizada na medicina Ayurveda, que é um excelente anti-inflamatório e perfeito para aumentar as defesas do organismo. No terceiro módulo, você vai aprender diferentes técnicas para aumentar, para elevar a sua camada protetora, o seu campo vibracional, para você manter vibrando alto, positivamente. E nesse módulo eu ainda vou te dar uma lista com o vocabulário transformacional, onde você vai poder trocar palavras enfraquecedoras por palavras fortalecedoras. Como eu falei, as palavras têm poder e você tem que ter cuidado com o que você fala. No começo não é fácil, mas tem palavras que devem ser tiradas do seu vocabulário. No quarto módulo, eu te ensino como você vai realizar a técnica do Sun-Gaze. Vou disponibilizar um PDF onde você vai ticar. Toda vez que você fizer a técnica, você vai ticar, que é para você não se perder com relação ao tempo, os minutos e os segundos.
E além de tudo que foi apresentado aqui, você vai estar motivada a aprender mais, a desenvolver aí as suas outras habilidades, vai estar ativando aí novas trilhas neurais. Hoje se fala muito de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de criar novas trilhas neurais, de se regenerar. E isso se consegue também com estudos. Você vai estar sendo motivada a aprender mais. Como dizia Einstein, uma mente que se expande, jamais ela volta ao tamanho original. Certa vez, o considerado maior investidor do mundo, Warren Buffett, foi questionado sobre qual seria o melhor investimento para uma pessoa fazer. E sem pestanejar, Warren Buffett respondeu: o melhor investimento que um ser humano pode fazer é em conhecimento. É isso, gente, é conhecimento, é informação, mas não é qualquer informação. É informação que causa, que gera transformação. Conhecimento sólido, quando aplicado com comprometimento e constância, gera transformação, transforma a vida. E se você se mantiver firme e confiante, vai conquistar a vida que merece e que você deseja. Eu, sinceramente, eu não conheço um método melhor do que esse que eu te apresentei. Então, meu conselho é: entra na minha mentoria, liberte a sua menina interior para viver uma vida mágica. Volte a sonhar, não só a sonhar, a realizar. Uma outra frase bem interessante que eu gosto muito do Steve Jobs. Ele dizia assim: toda vez que você deixa o sonho para trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Aí eu te pergunto, até quando você vai desistir da sua melhor versão? Sim, porque nós temos várias versões dentro de nós. Você pode ser o que você quiser, você pode realizar os seus sonhos. Então, vamos experimentar a mentoria LSMI. Bom, aqui está o escopo de uma proposta, né? É estabelecer uma rotina diária fundamentada em práticas milenares e agora já respaldadas cientificamente pela neurociência. Entregar um plano de ação que possibilite a mentorada ter um norte para a execução de cada passo, acompanhamento para tirar dúvidas e guiar nos próximos passos. Traçar um plano para sair do ponto A para o ponto B. O programa de mentoria são 4 reuniões mensais online que acontecerão durante 4 meses, no total de 16 aulas com duração de 60 minutos cada reunião. Isso não quer dizer que deu 60 minutos acaba. Isso aqui vai depender muito da conversa, das dúvidas. Não é que seja 60 minutos, pode passar, viu? Então serão disponibilizados módulos gravados com média de 5 aulas cada módulo, contendo os 4 passos da metodologia LSMI. Valor do investimento para essa mentoria: R$ 997, onde você pode parcelar em até 12 vezes. Aqui você vai entrar com um link na plataforma Green. Lá você vai fazer a sua inscrição e vai pegar o login e a senha para você acessar a plataforma e já ter as aulas, né? Já começar a estudar. E as reuniões, a gente vai marcar o horário, porque essa primeira mentoria, ela é individual. Então, a gente vai marcar os horários e os dias. Mas o certo é que são 4 reuniões por mês, totalizando 16 reuniões. Então, eu te espero lá na plataforma.